Bom dia, minha gentíssima, meus amores. Bom dia, meus amores queridos. Hoje o assunto vai explodir a vossa mente. Tô falando sério. Eu fiquei um pouco chocada e eu também fico querendo saber por que que isso acontece. A gente fica, por que que isso acontece? É muito estranho. Por exemplo, eu queria fazer uma pergunta já no início, pra já bloquear a vossa mente. Eu quero bloquear, pensar, ficarem pensando pelo menos um pouquinho, e eu vou explicar o que que é esse efeito. Mas primeiro eu queria saber. Não, é que são coisas de uns filmes que na verdade todo mundo acha que é uma coisa, mas na verdade é totalmente ao contrário. Não, nunca aconteceu certas coisas e tem várias pessoas que dizem assim, isso realmente aconteceu, mas nunca aconteceu. É muita explosão de mente, é sério. Chamei o pessoal pra eu dizer o que. Porque hoje vai ser tipo uma coisa meio. Vai combinar o que é real, que é realmente real, mas também vou mostrar algumas teorias relacionadas a isso que foram criadas por causa que isso é uma coisa muito real e muito coisa. Pronto. Primeiro eu quero saber uma coisa pra quem é fã de filmes, etc. Sobre um déjà vu, exatamente. Acontece isso é exatamente praticamente o efeito Mandela, déjà vu. Quero primeiro perguntar, quem já viu Star Wars? Quem já viu que não sei, pronto. Quem já viu, quero saber uma coisa. O que o Darth Vader falou pro Luke no final do filme? Qual é exatamente a frase que ele falou? Eu sei que as pessoas agora vocês vão pesquisar, né? Mas não faz mal. O que ele falou pra ele? Agora apareceu outra música aqui que também não tinha nada a ver com o que eu tava focando antes. O que ele falou? Falem aí e pensem um pouquinho. O que o Darth Vader falou pro Luke no final do filme? Só quero saber para as pessoas que são fãs disso. Se nunca viu alguma coisa, também não sou muito interessada. Mas é que é muito interessante. É que todo mundo acha que é uma frase que ele falou. Mas é aquela que ele fala alguma coisa de fraternidade. Tô dando aí umas dicas. Qual é a frase? Falem aí. Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe? Hum. Tá, outra coisa que na verdade isso é mais para as pessoas que estão na minha idade, né? Que cor é o rabo do Pikachu? Normalmente todo mundo acha que é de uma cor, mas isso já tá fazendo uma coisa meio óbvia, né? Mas eu também queria saber uma outra coisa. Tem várias outras coisas que, tipo, tanto na nossa infância, que realmente aconteceram com a gente, só que na verdade a gente se engana. Não lembro bem. Vai ser no final do filme, né? Kaká. É no meio? Não, é mesmo no filme. Mesmo no finalzinho. Não sei, eu acho que é no finalzinho. É bem no finalzinho quando é alguma coisa relacionada à fraternidade. Já tô dizendo aí uma frase muito memorável, que todo mundo fica chocado. Ok. Tá bem, eu vou continuar dizendo o que é o efeito Mandela e vocês pensam e depois eu digo. Ok? Primeiro eu queria essas teorias, vou falar um pouco das teorias da conspiração. Depois vou falar. Não lembro bem. Se... Mas isso não é no final do filme, né? É no meio. Eu não sabia. Sim, mas fala a frase. Fala a frase. Tá bem. Continuando, gente. Vamos lá. Vou falar só de duas teorias das conspirações relacionadas a isso, que é desse déjà vu que acontece. E também vou falar por que veio esse nome. Efeito Mandela. Vocês conhecem Nelson Mandela, que é aquele... Ele é muito famoso porque ele foi muito importante. Meu, tu tá com o efeito Mandela. Tu tá com o efeito Mandela. Eu já vou te dizer, essa não é a frase. Essa não é a frase que ele fala. Tu pode ir lá ver no filme. Não é essa frase. Eu vou te... Ó, já... Assiste até o final, tu vai ver. Não é essa frase. Não é Luke, I am a father. Luke, eu sou seu pai. Não é. Não é. Não é. É tipo... Ok, continuando. Essa é a teoria. Pronto, já explicaram com uma simples frase, já deu pra ver que, na verdade, não é isso. Eu já vou dizer que eu quero captar a atenção de vocês, porque ainda tem outros exemplos que realmente aconteceram e as pessoas ficaram... E as pessoas vão lá e reveem e as pessoas... A força está com você. A força está com você. Obrigado, gente. Continuando.
A Fiona Broom, ela é uma pesquisadora de fenômenos naturais e acreditava que o Nelson Mandela tinha morrido entre 1980 na prisão. E até num livro foi colocado que ele tinha morrido em 1981. Em 1991, Por isso eu perguntei lá se ele tinha morrido em 1991 ou tinha morrido em 2013. Porque realmente ele morreu em 2013. Mas muitas pessoas acreditavam que era isso. Que ele tinha morrido mais cedo, na prisão. E todo mundo recorda desse mesmo acontecimento. Que é uma coisa muito estranha. E era 2010 e ele ainda estava vivo quando teve essa conversa com os amigos dela. E ela teve essa ideia do efeito Mandela, desculpa. Toda outra live do efeito Mandela. Mas é efeito Mandela. E ficou esse nome e ficou tipo uma modinha, que é o efeito Mandela. Isso ficou muito popularizado na internet, muito mesmo. E uma teoria que é uma lavagem cerebral, que houve algumas falhas, porque as pessoas acreditavam nisso. Mas também, algumas vezes, uma coisa que pode ser mais real em relação a isso, é que, na verdade, uma pessoa diz assim, é mais conveniente falar que ele tinha morrido, etc., para as outras pessoas, e sempre rolar isso. Outra é a dos 1000 mundos, que existem mundos paralelos e em cada mundo acontece uma coisa diferente. Por exemplo, o Nelson Mandela poderia ter mesmo morrido em 1980 ou 1991, mas na realidade atual, ele morreu em 2013. E que isso é muito... cada um acredita no o que quer, mas eu tô dando várias coisas que, se vocês acreditarem ou não, né, tô dando algumas ideias. E que eu vi, outro é que... E tudo isso é uma simulação de computador. E que algumas vezes tem algumas falhas e algumas coisas, e cada um é uma coisa. Pronto. E de acordo com Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico, que disse que 50% de chance que estamos vivendo uma simulação. E que nada disso que a gente está acontecendo é realmente verdade. Mas isso pode ser mentira, pode ser verdade, nunca sabemos. E o efeito Mandela, que eu falei, já ganhou muita força na internet. E o efeito Mandela é realmente real, parece que, tipo, não, eu já vou mostrar pra vocês como que é isso. E tem várias pessoas, não sei, no Brasil, etc., já viram o Dragon Ball? Eu já vi um pouquinho Dragon Ball, porque passava na TVzinha, né? Mas várias pessoas falaram que que a primeira vez que eu ouvi a transformação do Goku foi interrompida para transmitir a queda das Torres Gêmeas. Não sei se alguém sabe dessa altura, se alguém já experienciou isso, falem depois comigo ou mandem aí. Se alguém já viu, estava assistindo Dragon Ball e de repente apareceu a queda das Torres Gêmeas. É que isso é praticamente, a gente acontece, um efeito Mandela. Não, a gente achava fazer, é tipo um déjà vu, parece que a gente já fez. Espera aí. Por exemplo, algumas vezes acontece alguma coisa com a gente e a gente acha que a gente é o único, entendeu? Que aconteceu isso. Mas na verdade, parece que todo mundo teve a mesma experiência disso, mas na verdade isso nunca aconteceu. E eu já vou dizer porque uma coisa que pode ser, na verdade, o que pode realmente acontecer em relação a isso. Mas parece que ninguém aconteceu isso? Ok. Mas de acordo com o registro do dia, o desenho nem foi exibido. Dragon Ball Z estaria no ar às 11h30 e o ataque foi reportado às 9h. Mas por que tanta gente teve o mesmo pensamento em relação a isso? Isso é muito, muito bizarro, entendeu? Que todas as pessoas tiveram o mesmo pensamento. Agora, eu vou falar sobre a famosa frase Look, I am a father. Nunca realmente aconteceu. Pesquisem nos vossos computadores, pesquisem no vosso telemóvel. Não, ainda não. Calma, ainda não. Depois mandem mensagem, mandem aqui no IGTV. Ainda não vão, porque tem mais coisas, não podem perder. Então, pesquisem ou tiver algum computador, alguma coisa, mas nunca a frase foi assim. Na verdade, a frase foi sempre No, I am your father. Nunca foi Luke. Nunca teve Luke. Quanta gente legal aqui. Na minhas lives só tem gente legal, gente. Isso nem discute-se.
Agora teve algumas pessoas que saíram, devem ter ido lá olhar o que que era. Ficaram com a curiosidade. Continuar. Agora, uma famosa frase do desenho animado Branca de Neve. Eu só tenho alguns exemplos, mas isso já faz com que a vossa mente exploda. Mas se souberem de outros exemplos, comentem comigo, falem comigo se souberem de outros. Qual é a frase, a famosa frase que a madrasta fala pro espelho? Comentem aí, rapidão. Comentem aí qual é a famosa frase que a madrasta da Branca de Neve fala pro espelho. Não, não agora pesquisar, kkk. Não pesquisa ainda. Mas eu vou falar uma e eu acho que vocês vão se identificar. Vocês acham que é espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Vocês acham que é isso? Não vou agora pesquisar. Tô aqui. Ok, gente. Fiquem aí porque tem mais coisas. Só se depois forem ver no IGTV. Continuando. Vocês sabem qual é a frase? Eu já falei a frase, né? Por isso não tem que. Mas essa não é, realmente não é. Existe alguém mais. Existe. Exatamente. Na verdade, nunca. Várias pessoas sempre falaram espelho, espelho meu, quem é mais belo do que eu. Mas isso nunca existiu. Isso nunca existiu. O filme nunca teve essa frase. Nunca mesmo. Nunca. Só. Só a Ellie tem razão. Existe alguém mais belo do que eu. Só a frase era só assim. A frase era. Ela olhou pro espelho, né? Existe alguém mais belo que eu. Nunca ouvi essa espelho, espelho meu. Por que que as pessoas. Parece que sempre ouviram assim. É muito estranho. Mas parece que algumas pessoas ouviram de outra maneira. É muito bug mental. Mas o curioso. Eu queria falar sobre um filme que de 1990, não sei se alguém conhece, Shazam, que é um gênio descoberto por duas crianças. Alguém conhece esse filme? Por acaso eu nunca tinha visto, né? E o que é curioso sobre esse filme é que muitas pessoas viram esse filme com um determinado autor, mas que na realidade nunca foi esse autor. Era outra pessoa. Todo mundo achava que era que eles achavam que era de produção, nunca, na verdade, esse filme nunca existiu, porque eles achavam que tinha um autor, pronto, ator, né? Ele tava ali fez o filme, mas na verdade nunca foi ele que tinha feito. Eles poderiam, esse filme nunca existiu. E várias pessoas comentam sobre algumas partes do filme, mas esse filme nunca aconteceu. Eles podem ter, talvez, confundido com um filme que também passou, que era. Mas o gênio era Shaquille O'Neal e não Sindad. E vocês não acham isso muito estranho? Sabe? Que tipo, muitas pessoas viram a mesma coisa, viram o mesmo ator, mas na verdade esse filme nunca aconteceu. Na verdade era outro. E outra coisa, eu quero fazer uma pergunta que vocês também vão bloquear a vossa mente. O pensador, a figura do pensador, aquela que tem tipo uma estátua, depois ele tá com a mão na cara, ele tá com a mão aqui ou aqui? Ele tá com a mão na testa, pensando, ou está com a mão no queixo? Vou dar aqui uns minutinhos para vocês responderem. Não vale espiar, não vale olhar. Falem aí, o que vocês acham? Vou para a pessoa que entrou aqui agora. O Pensador, que é uma figura muito famosa, foi feito há 100 anos atrás. Acho que é 100 anos. Eu acho que sim. Colocou a mão, pronto, punho, né? No queixo ou na testa? Queixo. Exatamente. Queixo. Nossa, a Ellie não foi usada pelo efeito. Porque muita gente fala que é na testa. Muita gente, parece que várias pessoas comentam entre si que sempre acharam que era na testa.
sempre pensaram que era, já tô repetindo, né? Que sempre foi na testa, e se as pessoas perguntar pra pessoa, foi na testa, e depois comentam entre si, entendeu? E é muito estranho, por que as pessoas acham, e é por isso que essas outras coisas que eu já falei, que pode ter muitos paralelos, que pode ser outras coisas, é porque é muito estranho pra elas que isso realmente aconteceu. E eu quero fazer uma pergunta. Tem um filme, quer dizer, uma música, aquela música que é muito famosa, We are the champion. Eu quero saber a última frase da música. Gente, me respondem. Eu acho que isso demora pra chegar nas pessoas. Porque eu já vi uma vez, a minha mãe tava vendo minha live, depois, de alguns minutos depois, é que acabava a live. Eu acabava a live aqui, e depois de alguns minutos acabava a live pra ela. Então, vou esperar um pouquinho. Na verdade, ao final, várias pessoas afirmaram mesmo que "Cause we are the champions of the world". Muitas pessoas acham que é assim que acaba o filme, a música, né? Não sei escrever, hein? Ah, não sabe escrever. Não sei escrever em inglês. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Mas pronto. Na verdade, mas você achava que tinha essa parte of the word ou não? Só diz sim ou não. Pronto. Para as pessoas que não sabem falar inglês, tá tudo certo. Pessoal, tá tudo certo. Pega na minha mão. Continuando. Na verdade, essa parte of the word nunca existiu. E várias pessoas acham que não sei, kkk. Sim! Não. Uma pessoa disse que não, mas outra pessoa sempre achava que sim. Na verdade, existe essa parte, mas é meio no meio da música. Mas várias vezes a gente acha, várias pessoas começam a achar que sempre é no final. E isso até faz sentido. E tenho mais alguns exemplos, mas eu vou dizer a minha ideia em relação a isso. Que na verdade, isso é tudo no nosso cérebro. Tudo é o cérebro que nos confunde a achar que a gente tá sobre alguma coisa. Por exemplo, algumas gente não presta atenção nas coisas. Por exemplo, a gente tá do filme. Todo mundo achava que era o Luke, I am your father. Talvez, mesmo em português, aquilo ali tá Luke, tá escrito em português embaixo. No, I am your father. Não Luke, entendeu? As pessoas não prestam atenção. E depois, alguém quando fala isso pra pessoa, Luke é meu father, parece que tipo, todo mundo vai falando entre si, é verdade, é verdade. Mas a pessoa, se ela não tem certeza absoluta, ela fica fica no meio. Não tem tanta certeza e sabe alguma coisa. Então, ela fica no meio. E se alguém fala, Luke é meu father, faz sentido, entendeu? E as pessoas, é verdade, é verdade. Porque eu também achei estranho, porque já em quando as pessoas comentaram comigo, várias pessoas disseram assim, tipo no Twitch e outras, sempre era Luke é meu father. Nunca tinha visto No, I am my father. E ficou tipo uma explosão mental, porque as pessoas acham que é assim, entendeu? Que isso é totalmente da nossa mente. A gente acha que estamos vendo alguma coisa, mas isso, na verdade, é tudo uma mentira. A gente, algumas vezes, anda tão condicionado com as coisas, tão inconsciente, que a gente não presta atenção nos mínimos detalhes. Por isso, a gente pensa alguma coisa relacionada a algum, mas podemos estar totalmente errado. Os condicionamentos mentais, exatamente. Os condicionamentos mentais. Que temos esses condicionamentos mentais e eu acho que é meio que relacionado a isso. E é mais conveniente falar de uma maneira que aceitar o que o outro falou, porque a gente só aceita o que as outras pessoas falam por a gente estar num grupo. Alguém fala isso. É verdade, pois é, isso faz sentido. E as pessoas não discordam disso, entendeu? Isso é meio uma síndrome da falsa memória, que a gente tem uma falsa memória e a gente cultiva ela. Por exemplo, depende como a gente vê determinada coisa no nosso passado. Isso já estou entrando em outros assuntos, que eu também tenho mais alguns outros exemplos que talvez bloqueiem vossa mente, ou não, né? Vamos lá. Mas vou continuar só a falar um pouquinho sobre isso, que para vocês entenderem. Mente poluída com condicionamentos. Exatamente. Coisas que aconteceram no nosso passado, por exemplo, essas coisas, a gente não prestou atenção, mas a gente aceitou isso, aceitou essa frase, por exemplo,
E a vida toda levamos essa frase pra... pelo menos eu acho, né? Verdade, Fátima. É isso, porque ela falou mente poluída e incondicional. Sim, a gente leva isso toda a nossa vida, que a gente passou, por exemplo, a gente fez alguma coisa, fizemos determinada coisa e depois ficamos condicionados a isso. A gente vai, não sei, por exemplo, isso da Branca de Neve. Alguém falou pra ti, espelho, espelho meu, quem é mais belo que eu? Talvez alguém falou pra ti, entendeu? E depois tu passou essa frase pra tua vida toda, entendeu? Sempre essa frase que ficou na tua mente. Por isso, algumas coisas no nosso passado a gente fez alguma coisa e podemos estar errado. Por isso, teve alguma coisa que nos influenciou. Pronto, agora já tô indo muito além disso, né? Continuando. Eu queria saber, pra quem é fã de Pikachu, dessas coisas de anime, que é muito legal. Quem gosta do Pikachu e etc. Vai, talvez saiba, por acaso eu sabia a cor. Qual é a cor do rabo do Pikachu? Normalmente as pessoas sempre falam preto. É preto, né? A pontinha. A pontinha do rabo do Pikachu é preto, não é? Bem, na verdade não. Sempre foi amarelo. Mas isso também, todo mundo, várias pessoas, mas isso foi condicionado, foi nossa mente pregando peças pra gente. Que isso nunca realmente aconteceu. E que é muito engraçado. Mas também porque tanto as orelhinhas dele são pretinhas, por isso a gente induz que o rabinho dele é preto. E que isso tem algum. Quem tem boca vai a Roma. Ou quem tem boca vai a Roma. Ah, pois é, tem exatamente essa frase. Porque a gente. Isso também tem muito relacionado a isso. Porque algumas vezes é coisa que vai falado em boca. Não que seja boca em boca, pronto. Ah, vai falado de lábios para ouvidos. Vai sempre repetindo a mesma coisa. Porque na verdade, quem tem boca não vai a Roma. Essa é uma mentira. Todo mundo acreditava que era isso. Porque também tem os caminhos que todos vão para Roma, mas agora tem, agora até fiquei confusa um pouco. Também quase nem sei qual é a verdade, mas porque tem caminhos que vão todos a Roma, porque teve uma coisa histórica que relacionada a isso. Mas vai a Roma, pera, vocês no Brasil achavam que era Vaia ou vai a Roma? Meu, agora deu uma confusão, porque isso é uma coisa que eu acho que realmente é sobre o efeito Mandela, que são coisas que a gente vai falando entre si e depois sempre vira isso, entendeu? É vaiar. Vocês falam vaiar? Pois, eu também vaiar. Que na verdade eles vaiavam Roma por... Eu também não lembro, que eu também já li sobre isso, já vi algum lado. Mas eu depois vou colocar aqui nos comentários do GTV porque eu ouvi alguma história, eu não sei se Giovanni, quem tá aqui falando, vaiar Roma, assim. Sabe a história por que é vaiar Roma? Se souber, comenta aí. Como eu tava falando, Kit Kat tem hífen ou não? Várias pessoas, não sei se as pessoas sabem, mas na verdade nunca teve hífen. E a gente tem várias pessoas que acreditam até hoje que tem hífen. Que se as pessoas perguntar, se eu pergunto agora, Kit Kat tem hífen ou não? A pessoa diz, tem ou não tem? Tem ou não tem? Bem, nunca teve hífen. E a gente é um condicionamento que a gente sempre acreditava que tinha ali. Tem no. Aqui no. Aqui não tem. Ó, sim, exatamente. Não tem. Nunca teve. Só que é estranho que várias pessoas acreditavam que tem hífen. E foi falado até por uma pessoa que estava também falando sobre isso, que ele ficou muito chocado, porque ele lembra exatamente do hífen, que tinha ali o hífen, que estava ali, mas nunca foi se pesquisar, nunca apareceu isso. E algumas outras marcas, se procurar, acho que era Volkswagen, eu acho que era Volkswagen, mas eu não tenho certeza, que até ele foi pesquisar, tipo, várias antigas, e sempre nunca teve uma partezinha, que agora não esqueci. Continuando. O Monopoly tem ou não tem um monóculo? Que é aquele monóculozinho. Tu vai gostar desse assunto, Cristiano. Depois tu vê o IGTV. Obrigado. Tu apareceu. Meu Deus. Continuando.
O Monopoly tem ou não o monóculo? E eu vou colocar, já falar sobre mais outros dois, que o Fruit Loops, que também falaram que, acho que é mais na Inglaterra, que é Fruit Loops, ou Fruit Loops. É tipo F, R, dois O's e T, Loops, que é um cereais. E todo mundo acreditava que era Fruit Loops, mas nunca foi assim. Foi sempre Fruit Loops, que é tipo, são duas bolinhas e duas bolinhas embaixo. E o Looney Tunes, que a gente sempre acredita, que sempre é com dois O, sempre é com dois Os, mas nunca foi assim, sempre foi com U. Mas como eu já estava falando, esses são alguns exemplos de como é que o efeito Mandela, desculpa, acontece. Também pode ser que acontece de boca que ele falou assim, que passa sempre em geração em geração. E praticamente foi isso. Mas também teve outro exemplo agora que eu tô querendo lembrar, que eu também tinha visto, que é sobre Flintstones. Exatamente. É verdade, é sobre o Flintstones. É isso, é isso. Os Flintstones. Os Flintstones também, várias vezes a gente acredita que não tem dois T's. E sempre teve um T. Mas eu acho que é mais a gente. O nosso olho, que a gente não presta atenção nas coisas que acontecem no nosso dia a dia várias vezes. E é por isso que realmente acontece o efeito Mandela. Isso é minha visão, né? Porque tem várias outras pessoas que falaram sobre isso e que realmente pode acontecer ter mundos paralelos e outras coisas. Mas isso é mais científico e pronto. E é isso, pessoal, para falar que eu queria falar sobre hoje. Espero que tenham gostado. Se o mesmo explodir as vossas mentes ou não. Se alguma coisa que eu falei hoje faz sentido. E é isso. E é isso que eu queria falar mais sobre hoje. Muito obrigado pelas pessoas que apareceram hoje. E eu acho que pelo menos as pessoas entenderam e realmente aconteceram na vida delas. Eu acho. Vamos ver. Depois comentem aqui comigo alguma coisa sobre relação a isso. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Tchau.